E vamos ver o vídeo do Daniel Moraes. Eu ia falar Danael. O Danael acabou com o meu português, tá? Que é sobre Kill la Kill, como usar o Wait do jeito certo. Então, estamos naquela velha conversa, né, mano? It é ou não é necessário? Caso mítico, um grande analista de animes, um dos maiores nomes da plataforma do Twitter, está aqui. Caso mítico, It é ou não é necessário? Nos responda, precisamos saber se It é ou não é necessário. Porque eu mesmo não tenho nada contra It. Pra mim, o problema às vezes me pega, tá ligado? Por exemplo, vou confessar que eu dropei o Fire Force no terceiro episódio. Por conta do Eti daquela menina lá. Que eu olhei e falei, tipo, não, isso aqui já deu. Não, não. Não, isso aqui já deu, deu. Chega, chega! Aí depois que eu entendi que Fire Force é outra parada, eu falei, tá, vou dar uma chance pra Fire Force. Dei? Não, mas eu vou dar uma chance pra Fire Force. Sim, cara, pra mim um dos maiores problemas de Eti é que tem uns animes que, tipo, muito Cara, um Eti que eu não aguento é de Nanatsu no Taizai. Eu gostava de Nanatsu, tá ligado? Mas Elizabeth me encheu. Eu detestava a Elizabeth, todo Eti em volta dela, tá ligado? Tipo, do nada o Meliodas ficou apalpando ela. Ele, tipo, cara, por que, velho? Como assim, mano? Aí. O Eti. Tipo, tem Eti em Sword Art Online, mas ele não me incomoda. Mentira, tem uma parte de Eti em Sword Art Online que me incomoda. Que é na segunda parte da primeira temporada. Que é do nada um monte de. Tipo, a Suna tá fugindo lá da prisão dela. E de repente aparecem vários administradores polvos e começam a capturar e abraçar e enrolar ela nos seus tentáculos. Eu fico, caralho, pra quê? Tipo, literalmente era uma cena tá ligado? De rentão ali. Eu fico, porra, o que vocês estão fazendo? Por quê? Pra que essa cena existe? Pra quê? Qual o sentido, o intuito dela existir? Agora, nenhum outro anime me incomodou tanto assim, não. De outro anime. Eu sei, Maga. Por exemplo, se não me engano, era Do Zanko Gao. Que tipo, é Gairu. É tipo, eu acho que você viu esse anime, o mítico. Que é, o moleque vai pra Hokkaido, se eu não me engano. E encontra uma Gairu lá. E os dois, fofinho, tipo. É o. É uma Nagatoro baixo orçamento, tá ligado? Aí teve uma cena de ali que, cara, eu sabia que ia acontecer e mesmo assim eu me mijei de rir porque foi engraçado pra caralho. Então o problema não é o It, é como usa. E Kill la Kill, pra ser sincero, eu entendi toda a vibe das roupas, eu não terminei de Kill la Kill. Toda a vibe, tipo, não, as roupas nos prende a controle social que não sei o que das contas, mas tipo, foda-se. Eu não liguei tanto pra isso, não. Cara, tipo, como assim fanservice, tá ligado? Isso aqui é literalmente um rim, né, acontecendo. Obviamente tem alguns fanservice, acho engraçado a galera falando, tipo, não, fanservice de outros animes, peito, bunda, fanservice de Dragon Ball, é todo mundo caindo na porrada. Pra mim esse fanservice é da hora, esse fanservice é legal. Não, realmente era bonitinho, eu só não terminei mesmo que tava com preguiça. Ultimamente não tô vendo tanto anime assim, isso deve ser uma notícia boa, né? Kill la Kill. Mas eu tô tão desligado de anime que eu nem terminei Free Eating. Eu vi 3 episódios, achei do caralho e nunca mais assisti. Ficou bastante Agora conhecido vamos pro por ser um vídeo, dos finalmente. poucos casos de ente necessário, onde o Ou, uso da nudez e das roupas super ou, sensuais não só não atrapalharam, como também são ferramentas essenciais para o anime contar a sua história. Mas para além de todo o eti, os poderes absurdos e a porradaria frenética, Kill la Kill tem muito vou mais. terminar, filho, vou Acredite ou terminar. não, esse anime Ou, traz ou, muitas críticas à sociedade o cara tá a censurar o vídeo inteiro. e ao sistema de identidade que nós usamos aqui no mundo real. Então bora analisar essa obra tão peculiar, para dizer o mínimo, e entender o que ela realmente tem a nos dizer. Começando do início. Kill la Kill, assim como Code Geass que falamos recentemente no canal, também não foi uma adaptação de um mangá, e sim uma obra original, lançado entre 2013 Code Geass não é original? Tipo, não é adaptação de mangá? Eu jurava que Code Geass era. Como fala?
era adaptação de anime, de mangá. Até falavam que o mangá não tinha mecha, tá ligado? 13 e 14, esse anime compartilha muitas, mas muitas semelhanças com um outro cara Ô, que vocês pediram mangá! a rodo no vídeo de Code Geass, Gurren Lagann, que até então Então eu caí na fake news, otaku. Eu caí na fake news. eu não conhecia, mas graças a vocês eu tô vendo, e sim, tá sendo muito bom, e vai ter vídeo aqui no canal. Outro pode anime ficar que eu não tranquilo. vi. E todas essas semelhanças que, se você já viu os dois, ou tá vendo esses frames aí na tela, já reconheceu, acontece basicamente porque os dois foram produzidos pela mesma equipe, basicamente. Já que a galera que produziu Gurren Lagann saiu do estúdio Gainax pra fundar o estúdio Trigger. Eu vou falar Trigger mesmo, foda-se, não vou falar Trigger não. Não, o Studio Trigger é foda, tá? Eu vi o... Cara, esqueci o nome do anime furry, da Trigger. Esse eu vi inteiro, tá? Que tava na Netflix. Que é um dos curiosos casos de anime bom da Netflix, tá? São poucos, mas tem. E eu achei muito gostoso de ver. O final foi meio meh. Sendo os principais cabeças por trás das duas obras, Kazuki Nakashima, responsável pelos roteiros, e Hiroyuki Imashi, que dirigiu os dois animes. Agora que já explicamos as semelhanças entre as duas obras, bora pra Outro que eu não vi. Cara, eu só não vejo anime bom. Esse é o problema, eu preciso ver anime bom. Você já deve estar ficando maluco. Rapaziada, só um adendo aqui da edição. Esse vídeo, assim como muitos outros, também deu problema no YouTube por conta da nudez. Então eu tive que censurar quase tudo pra ver se ele passa e libera o vídeo pra vocês. Mas pra que vocês tenham uma outra opção, esse vídeo já tem uma versão totalmente sem censura liberada pros membros do canal. Assim como muitos outros de outros temas que também são meio controversos por aqui. Então se você quiser ver tudo que tá por lá e ainda ajudar o canal bastante, considere se tornar um membro. É só clicar aí embaixo, por menos de 5 pilas no mês, você já me ajuda bastante, fechou? Então, agora sim, bora lá. No anime, acompanhamos a protagonista Ryuko Matoi chegando numa escola nova em busca de respostas sobre o assassinato do seu pai, que era um cientista brilhante e de alguma forma tinha uma ligação misteriosa com a escola em questão. Uma instituição extremamente conhecida e respeitada pelo seu alto padrão de organização e disciplina, mas não de um jeito bom, já que a escola é completamente dominada por um sistema hierárquico absurdamente rígido e desigual, onde o conselho estudantil é como a realeza, enquanto o restante dos alunos são só plebeus sem valor. Isso porque lá, os alunos mais poderosos e influentes ganham o direito de usar os uniformes Goku. Pois é, por mais que eles não consigam se transformar em Super... Cara, esse nome... Se isso aqui não foi homenagem ao Goku, mano, eu sou uma... sei lá... Eu sou uma geladeira da Brastemp, mano. Saiyajins, esses uniformes concedem habilidades sobre-humanas para os seus usuários. Tudo graças às chamadas fibras de vida que compõem os uniformes. Numa lógica de que quanto mais fibras da vida no uniforme, mais forte ele é. O que cria um sistema de hierarquia representado pelo número de estrelas em cada uniforme. Onde existem os alunos que simplesmente não têm estrela e por isso usam uniformes comuns sem nenhum poder, que são a ralé da ralé, são tratados como lixo. Para aí sim os alunos que têm um uniforme de uma estrela, que tem algum tipo de respeito ou relevância social. Em seguida, os que têm 2 estrelas com ainda mais relevância e importância, que até lidera alguns cargos importantes na escola, e termina com os de 3 estrelas, usados exclusivamente pelos 4 líderes máximos do conselho estudantil, que por sua vez tem como a sua presidente Satsuki Kirin. Cara, eu nunca terminei aquilo aqui, eu não sei porquê, mano. Eu lembro do episódio que eu parei, eu só não continuei mesmo. Filha mais velha de uma das famílias mais importantes e poderosas do mundo. São eles que controlam a corporação responsável pela criação e distribuição dos uniformes Goku, ou seja, eles centralizam todo o poder. Ela é a principal antagonista da história nesse comecinho, quando a Ryuko chega na escola só com a metade de uma espada-tesoura e um sonho. Lá ela confronta Satsuki exigindo respostas sobre o assassinato do seu pai, mas ela obviamente toma um pau e sai bastante ferida do combate. Depois disso, ela por acaso acaba encontrando um uniforme conhecido como Senketsu, escondido numa sala secreta na casa do seu pai. E ele era de uma categoria completamente diferente dos uniformes Gokus que os alunos importantes usavam. Ele era conhecido como Kamui. Os Kamui são inteiramente feitos por fibras de vida, o que faz deles extremamente poderosos, num nível muito literalmente superior vivos. aos Gokus, que tinham quantidades variáveis de fibra de vida na sua composição. Além disso, os Kamui têm vida própria, sendo quase como um simbionte, que exige sincronização emocional e biológica para funcionar com seu usuário. E exatamente por isso, ao entrar em contato com o sangue dela, a Ryuko desperta um poder absurdo e volta pra escola pra lutar de novo, mas dessa vez com o poder necessário pra descer o sarrafo em qualquer um que ficasse no seu caminho. Com esse seu novo traje super poderoso, ela até consegue derrotar os lacaios da Satsuki, e por isso o líder do clube de boxe, que usa um uniforme de 2 estrelas, parte pro X1 contra ela. E por mais que o seu Kamui fosse absurdamente mais poderoso, a Ryuko não conseguia usar todo o seu poder de uma só vez, já que à medida que o poder do traje vai aumentando, ela começa a mostrar mais e mais do seu corpo. A vergonha e o desconforto são as principais dificuldades que ela precisa superar pra finalmente derrotar o seu inimigo.
inimigo. E no fim, ela até É consegue o passar por Venom. essa barreira e vencer a luta. Mas aqui é onde começa aquela sensação de hate desnecessário, onde pra ficar mais forte, precisa se expor mais. E isso incomoda no início. Mas aos poucos, à medida que a história vai avançando, a gente percebe que isso tem sim um significado, um propósito pra estar ali. Isso sem falar, é claro, na parte mais óbvia e literal, em que o que define o valor de uma pessoa na hierarquia da escola é o seu uniforme, a sua roupa. A protagonista tem como principal arma uma espada tesoura. E o seu poder aumenta à medida que ela abre mão justamente da roupa. Acho que você já tá entendendo pra onde o anime tá levando a história, não é? Não é sobre mostrar o corpo da protagonista sem nenhuma razão aparente, mas sim sobre registrar a estrutura social em que o valor da personagem tá na sua aparência ou no que ela veste. A ideia é trazer o valor diretamente O cara só queria uma desculpa pra mostrar Haiti. Essa é a verdade, pô. O japonês só queria ter uma desculpa pra mostrar Haiti. Mostrar peito e bunda na tela. É isso que ele queria. Indivíduo em si. Não, Daniel, você tá viajando, não tem nada disso, é só um hate genérico, os japoneses é tudo tarado, foda-se. Mas são. Beleza, então, bora continuar a história e aí no fim a gente volta falando nesse tema. Mas são mesmo. Você comenta aí embaixo se o que eu tô falando faz sentido ou não, fechou? Depois da sua vitória, a Ryuko fica muito... É que nem aquele jogo lá do... Aquela mina lá do Kojima. Que, tipo, ela respira pela pele. É por isso que ela usa roupa aqui muito curta. Porque ela respira pela pele. Tem um sentido pra literalmente dar quase seminua. muito mais segura de si e da sua capacidade de conseguir respostas. Já a Satsuki, vendo Bem isso engraçado. como um desafio, veste seu próprio uniforme pra mostrar pra ela quem é que manda. Mas ao contrário do Senketsu usado pela Ryuko, o Junketsu usado pela Satsuki é uma força completamente dominadora, que exige a submissão total do seu usuário. E nesse ponto, a ideia da Satsuki era intimidar a Ryuko, convencê-la de que o lado da elite era o certo e que por isso ela deveria se unir a eles. Mas mesmo vendo o nível de poder do Junketsu, a Ryuko nega a oferta da Satsuki de se aliar a ela e se coloca definitivamente como a sua rival. E mais uma vez, os trajes, as roupas dos personagens são usados como uma forma de mostrar a relação entre as duas personagens da obra. Enquanto o Senketsu é baseado em parceria, respeito, cooperação, o Junketsu representa a opressão e o controle absoluto. Da mesma forma que a Satsuki simboliza o poder autoritário e a ordem, a Ryuko representa a rebeldia, a busca pela liberdade, pela sua própria identidade. Além do Junketsu ser visualmente bem mais pesado que o Senketsu, o que também representa o peso da submissão que ele coloca sobre a Satsuki. A partir desse ponto da história, acontece aquela escalada da protagonista, em que ela precisa derrotar vários líderes e alunos poderosos antes de realmente chegar no topo da hierarquia. Isso serve tanto para desenvolver a personagem e expandir o mundo em si, quanto para aumentar o seu poder à medida que ela aprende como trabalhar com Senketsu de uma forma mais estratégica. Nesse meio tempo, ela faz vários aliados que ajudam na compreensão das fibras da vida, sua origem e o seu funcionamento, o que também ajuda muito na sua evolução. Isso faz ela começar a chamar cada vez mais Sim, atenção, tem bastante a ponto mesmo. de alcançar finalmente um dos líderes do conselho, Uzu Sanagayama, que pede a Satsuki permissão para lutar contra a Ryuko, justamente por reconhecer nela um poder e um potencial incrível, o que a Satsuki acaba aceitando, até porque não tinha muito a perder nessa situação. Nesse combate, o Uzu tem uma vantagem absurda, devido à sua visão extremamente rápida, que conseguia ler todos os movimentos da Ryuko. Ainda assim, ela consegue superar esse desafio usando uma parte do seu uniforme para bloquear a visão do Uzu, o que permitiu que ela derrotasse o Uzu e destruísse parcialmente o seu uniforme. Mesmo assim, ele continuava se recusando a desistir da batalha, e como forma de se provar para Satsuki conseguir mais uma chance de lutar contra a Ryuko, ele passa por uma operação que deixa os seus olhos fechados, como se dissesse: eu tô abrindo mão da minha parte mais poderosa para mostrar. Essa parte eu vi. E por conta disso, a Satsuki até aprova uma outra luta entre ele e a Ryuko. Depois que o Uzu perde sua visão, os outros sentidos se conectam muito mais efetivamente com seu uniforme, o que faz com que ele consiga dominar completamente a Ryuko, deixando ela gravemente ferida. Ainda assim, antes que ele pudesse dar o golpe final e acabar com a Ryuko, seu uniforme superaquece, o que abre uma brecha para ela acabar escapando. Essa luta serve principalmente para deixar claro que sim, a Ryuko tem capacidade de lutar contra os membros do conselho, mas que para isso ela ainda corria muito perigo, e se ela quisesse enfrentar e derrotar a Satsuki, ela ainda precisaria se fortalecer. Uma roupa superaquece. Essa ideia fica ainda mais clara quando a própria Ryuko decide fundar um clube de luta na escola, que ia funcionar como uma mini estrutura de poder, tipo uma facção. E a presidente escolhida para o grupo é a sua melhor amiga Mako, uma aluna sem estrelas que vivia nas favelas com a sua família, sem nada de especial até então. Mas depois da fundação do clube, ela recebe da própria Satsuki um uniforme de 2 estrelas, o que dava para ela muito mais status e influência, e, consequentemente, Essa episódio é muito bom, tá? Sabendo disso, a Satsuki ainda diz para ela que se ela derrotasse a Ryuko numa luta, ela receberia um uniforme de 3 estrelas, que não só manteria os seus privilégios, como garantiria a mudança de vida de toda a sua família para sempre. Essa luta leva pica, a personagem a se virar contra a sua própria amiga. Mesmo assim, a Ryuko se nega a lutar contra ela, não revidando nenhum ataque. E por isso, ao ver a Ryuko ferida e sem nenhuma resposta, a Mako percebe como seu sonho de uma vida melhor separou da sua amiga. Ela percebe que tá cometendo um erro e se desculpa em lágrimas, para em seguida permitir Esse episódio é bom, esse episódio é bom. uniforme Goku. Isso, obviamente, faz com que ela perca o seu posto na sociedade e, consequentemente,
precise voltar a viver nas favelas com sua família. Todo esse pequeno arco mostra claramente o quanto essa estrutura de disputa constante por status e riqueza faz até as pessoas mais próximas se canibalizarem, destruindo completamente os laços umas com as outras por conta de ganância. Mas ainda bem que isso só acontece em anime. Ufa! Imagina se a gente também vivesse assim, hein? Isso é foda. E seguindo nessa linha de coisas que jamais aconteceram crítica social foda na nossa sociedade, a Satsuki cria um sistema de seleção artificial, onde os alunos deveriam lutar entre si por 7 dias e os sobreviventes ganhariam um uniforme Goku. E o resto? Bom, o resto não era forte o bastante, então eles não importam. Nesse ponto, a Satsuki, vendo que não ia ter como impedir a Ryuko de outro jeito, declara que ela deveria derrotar os 4 membros do conselho em troca dos detalhes sobre a morte. Mano, quem não tem o molho não tem nada. Precisa vencer Ira Gamaguri. A luta foca na capacidade defensiva absurda do seu traje, além da lealdade esse eu vi também que ele tem pra Satsuki. Toda essa devoção que ele tinha pela presidente vem justamente como uma forma de retribuir a chance que ela deu pra ele, de crescer na escola pra ser alguém importante, já que antes dela ele não era tão importante ou respeitado, mas depois dela ver a sua determinação e força, ela recrutou ele para ser do seu grupo especial. Nesse ponto, a Ryuko começa a perceber que os seus inimigos são muito mais complexos do que aparentavam, cada um com uma história, uma motivação por trás dos seus atos, algo que justifique para eles tudo que eles fazem. O Gamaguri, por exemplo, começou também se rebelando contra Satsuki, vendo nela um símbolo de opressão, mas depois de ser convencido pela sua força e mais ainda pela sua misericórdia, eles se tornaram bons amigos, a ponto de ele se colocar como seu escudo humano. Ou seja, os vilões não são só personagens unidimensionais que são maus porque sim. E isso tem um impacto muito grande na própria Ryuko, que começa a se questionar se o poder do Senketsu pode transformar ela em algo que ela despreza. Já que aquelas pessoas que estão no topo, contra quem ela tá lutando tão fervorosamente, não são assim tão diferentes dela mesma. O que mostra claramente o crescimento emocional e amadurecimento da personagem, que entende que o mundo é cinza, não é preto no branco. O segundo membro do conselho que ela precisa enfrentar nesse desafio é o Hoki no Muta, o membro mais inteligente do grupo, que usa seu traje de 3 estrelas para analisar e antecipar todos os movimentos da Ryuko, o que ela consegue são muitas camadas, de uma forma totalmente aleatória, sem nenhum padrão específico. O Hoki então usa mais uma habilidade do seu traje para se camuflar, lutando contra ela enquanto fica invisível. Como contramedida, ela precisa cobrir completamente a visão do seu adversário para tentar atacar a plataforma inteira, o que obviamente ia dar a vitória para ela, mas o Ruka desiste antes da luta terminar, para não perder os dados que conseguiu e nem o seu traje tão valioso. Já o terceiro membro a ser enfrentado é Nonon Jakuzuri, a única mulher do quarteto. Ela usa ataques de som para tentar neutralizar a Ryuko, que não funciona como Sinta a pressão, neném. Por isso ela ativa uma forma voadora e ataca a arena inteira, na tentativa de destruir a Ryuko e o seu traje de uma vez por todas. Mas a Ryuko ainda consegue evoluir o seu Senketsu para uma nova forma, também voadora, o que permite ela continuar a luta sem nenhuma desvantagem. Com isso, ela consegue finalmente derrotar Nonon usando o seu próprio poder contra ela mesma. Uzo até tenta uma revanche contra a Ryuko, mas antes que ele pudesse começar a lutar de verdade, uma menina misteriosa aparece e se apresenta como Nui Harimi, a grande costureira ou estilista, como queira chamar, responsável pelos trajes Goku. Ela instantaneamente destrói o traje do Uzu sem nenhum esforço, para em seguida ela mesma desafiar Ryuko para uma luta. E é aí que ela saca uma lâmina de tesoura roxa e diz para Ryuko que foi ela quem matou o seu pai, o que obviamente deixa ela furiosa. Durante a luta, ela diz que a razão para ter matado o pai da Ryuko foi porque ele descobriu coisas que nenhum humano deveria saber. Coisas o governo mundial censurou ele. E as fibras de vida. E por isso foi enviada para roubar sua pesquisa, o que ela fez, além de levar metade da tesoura gigante desenvolvida por ele. Ouvindo isso, a Ryuko perde o controle completamente. O Kamui, também descontrolado, começa a drenar a vitalidade do seu corpo à medida que seu poder aumenta. Isso faz com que a própria Satsuki e os 4 líderes do conselho entrem na batalha. Enquanto eles lidam com o caos completo, a Satsuki enfrenta diretamente a Ryuko transformada. Felizmente, antes que uma delas acabasse morrendo no confronto, a Mako consegue intervir e trazer a Ryuko de volta ao controle. Bastante ferida e enfraquecida por conta da perda de sangue. Mas... É um Battle Shonen, irmão. É um Battle Shonen. O protagonista perdeu o controle. O Ichigo virou o Vastolord. Shigori me salvou, pô. Ainda viva. Usando os dados da própria Ryuko, a Satsuki cria e distribui aos alunos novos uniformes Goku, ainda mais poderosos que as suas versões anteriores. O seu plano é usar todo esse poder para atacar as últimas forças que se opunham a ela em Osaka, Kyoto e Kobe. Nesse meio tempo, a Nui reaparece para lutar mais uma vez contra a Ryuko, que ainda estava se recuperando da última batalha. Mesmo assim, ela não foge do Kure e tenta vingar o seu pai, mas agora sem dar tudo de si, justamente pelo medo de perder o controle. Mas isso faz com que a Nui derrote facilmente a Ryuko, destruindo completamente o Senketsu, partindo ele em inúmeros pedaços. Nui ainda pretendia matar a Ryuko ali mesmo, mas ela é impedida pela Satsuki, que por alguma razão misteriosa deixa ela viva. Mas, em contrapartida, leva os pedaços do Senketsu para... Tá, e quando o eti fica necessário, brother? O cara dando spoiler da história inteira. Mas cadê o ponto, pô? Eu não queria ver a história do anime, eu queria saber por que o eti é bom. Pra coletar os dados e distribuir cada parte para um hospedeiro. Tipo,
Só a primeira parte do vídeo já dá pra esclarecer. Não, o anime fala disso, 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 por acaso disso, disso, disso. Pronto, não precisa contar a história inteira. Diferente no seu exército. Desacordada e ferida, Ryuko consegue segurar o último. Pode. Vou dar 10 Onilish, pô. 10! Tem é necessário. Pedaço do Senketsu em suas mãos. Mais tarde, quando recuperada e depois de descobrir tudo o que tinha acontecido, ela precisa partir em busca de cada pedaço para recuperar o seu traje completo. O que ela quase consegue fazer, com exceção do último pedaço que estava justamente com a Satsuki. E nesse ponto, uma literal guerra acontece. Inúmeras organizações se enfrentam num campo de batalha super caótico. A Ryuko enfrenta a Satsuki usando a sua própria pele como substituta da parte que faltava para que ela pudesse se transformar no Senketsu. E aí acontece aquela porradaria sincera entre as duas, pelo menos até as duas perderem suas armas e o impasse acontecer. A Ryuko então propõe que a Satsuki retire as suas tropas ao invés de continuar com tantas mortes desnecessárias. E assim, ela faz, acabando Marineford, já tendo cumprido o seu principal objetivo no momento. E nesse ponto da história, pode até parecer que o anime tá só enrolando, criando uma barriga, colocando umas lutas aqui e ali pra encher linguiça, mas não. Já que é justamente nesse ponto onde a gente descobre a verdade por trás das fibras de vida e dos trajes em si. Depois da sua vitória esmagadora, a Satsuki é recebida pela sua mãe, Hagi, o maior plot twist da história, o cara falando como se fosse nada. Uma sala secreta contendo a fibra de vida primordial, um extraterrestre parasita que produz outras fibras para se alojar em humanos, usando eles como alimentos e fonte de energia. O seu plano é usar justamente essa propriedade para distribuir um exército de roupas feitas. Entregou a lore toda, pô, nem precisa assistir. Eventualmente todas essas roupas despertarem de uma vez só e dominar completamente a raça humana. Nesse meio tempo, a Ryuko acaba descobrindo que o seu pai também sabia disso e criou nem precisa assistir o anime por 10 para que ela pudesse lutar contra a família da Satsuki. E por isso não, só alguém da sua não. linhagem poderia. Não, peraí, não. Calma. Como planejado, a mãe da Satsuki já tinha começado o processo de sacrifício do povo da cidade para os alienígenas. É então que completamente do nada a Satsuki a sua mãe pelas costas, anunciando a rebelião contra as fibras de vida, revelando que desde o início essa foi a razão para a criação da escola e de todo o sistema hierárquico que ela usava lá. O que ela realmente queria era formar um exército forte bastante para lutar pela humanidade contra os aliens. E por isso ela era tão rígida e sempre manteve a Ryuko viva, por saber que ela poderia ser uma aliada muito útil nessa batalha. Depois de libertar todos os cidadãos e estudantes presos nas fibras de vida, os membros do conselho lutam contra Nui, enquanto a Mako ajuda na evacuação de todos os civis. Enquanto isso, a Satsuki revela como a Hagyu tinha usado ela em experimentos com as fibras de vida, junto com sua irmã recém-nascida, que foi descartada pela Hagyu quando um experimento supostamente falhou. Ou seja, a mulher é ruim e é ruim mesmo. Provando que aquele ditado é verdadeiro, que vaso ruim não quebra, a Hagyu consegue curar os seus ferimentos, para em seguida se libertar e assumir o controle dos estudantes no local, usando uma técnica de costura mental, transformando todo mundo no seu exército pessoal. Ela até chega a controlar a própria Ryuko, a colocando contra a Satsuki, mas ela no fim, felizmente, consegue se libertar do controle e voltar a ser ela mesma. Em seguida, ela parte para lutar contra a Nui em busca da sua vingança pessoal, enquanto a Satsuki vai lutar contra a Hagyu. Tudo isso na esperança de acabar com a guerra derrotando o líder inimigo. E ela até consegue arrancar a cabeça da Hagyu, que ainda assim consegue sobreviver, por não ter a sua fibra de vida totalmente cortada. Eu me mutei. Eu me mutei. Distração, ela toma o controle do corpo. Ainda bem que você avisou, velho. Você não tinha percebido, mas eu tava falando aqui. Velho, o cara entregou tudo. A lore inteira. Não tem nada, não sobrou nada pro Betinha. Por que você tipo anime agora?
Eu só queria saber se era necessariamente. Cara, até aqui ele explicou bem. Pronto. Ele não entregou nada demais. Ele entregou a premissa da obra e explicou do porquê. Agora ele não. Toma a história inteira. Foda-se. Toma, toma, toma. Receba. Se eu quisesse ver o resumo, eu vi o resumo, cacete. Satsuki, roubando o seu De graça, Junketsu pra si velho. mesmo. Nesse momento, o exército criado pela fibra de vida original aparece no céu. Hagio então consegue derrotar facilmente a Ryuko, arrancando seu Na teta. e descobrindo que o seu corpo havia se fundido com as fibras de vida, assim como o da própria Hagio. E principalmente descobrindo que ela é, na verdade, a suposta filha Vamos roubá-los. falecida da Hagio. Ah, ou não, seja, não. irmã da É muito plot twist. Eu tô. Não, depois desse plot eu vou até baixar a nota. Isso, obviamente, abala muito a Ryuko, que não Agora, se é o Shanks, né, mano, tendo um irmão, aí é o problema. Se é o Shonks, né, mano. aceita ser filha da Hagio. O único problema é que o seu próprio corpo demonstra as mesmas habilidades e capacidades de regeneração da sua mãe, o que faz ela acreditar nas suas palavras e começar a perder o controle mais uma vez. Nesse meio tempo, as roupas criadas pela fibra de vida original começam a absorver os humanos como fonte de energia, invertendo totalmente a ordem de quem usa e quem é usado. Ou seja, sim, meu camarada, o anime é sobre roupas e o papel delas na sociedade. E não só de uma forma literal, mas também simbólica. Você literalmente poderia ter falado isso sem dar o spoiler do anime inteiro. Já que aqui você pode trocar roupa pela sua profissão, seu saldo bancário, seu status social, sua etnia, seu gênero ou qualquer outra característica que defina quem você é. Porque apesar de todo mundo ser muito mais do que só isso, entre muitas aspas, ainda baseamos as nossas relações com cada pessoa a partir de uma dessas partes, conforme o nosso interesse. O mais interessante a partir daqui é como todos aqueles estudantes que antes eram divididos hierarquicamente pelos seus status e influência, agora se viam obrigados a se unir pela sobrevivência. É aquela famosa história, né? Quando surge um grande inimigo em comum, as diferenças internas ficam pequenas demais pra alguém se importar. É isso que a gente vê em Code Geass, Attack on Titan, Watchmen e muitas outras obras. E em Kill la Kill é a mesma coisa. Agora que tá todo mundo prestes a ser comido pelos aliens, é muito mais fácil esquecer as diferenças e se unir pra sobreviver. Ou nos termos do anime, todo mundo abriu mão das suas roupas pra ficarem peladões e unidos contra a opressão, que usa justamente essas roupas pra controlar as pessoas. Cara, não tem como ficar mais claro que isso, na moral. Mas voltando ao anime, mas não precisava de tudo finalmente isso, descobre o que aconteceu com o pai da Ryuko, que era na verdade o marido da Hagio, que descobriu seus planos e virou contra ela, forjando a sua própria morte para fugir com a Ryuko e criar ela longe da influência da mãe, que obviamente é muito negativo. A Ryuko, depois de se recuperar da batalha, parte sozinha para enfrentar a Hagio e a Nui de uma vez por todas. A Satsuki, que até então estava presa, consegue escapar e se unir ao restante do grupo contra os aliens, o que seria um ótimo momento para reagrupar e bolar um plano eficiente contra eles. Foda-se, é Battle Shonen, porra. Apressada e impulsiva como sempre, estava lá, porrada, sozinha contra a Hagio e a Nui numa luta impossível de vencer. E por isso ela acaba sendo derrotada mais uma vez e sofre uma lavagem cerebral pela Hagio, que agora envia ela transformada com o Junketsu para enfrentar a Satsuki no seu navio de comando. E ela até tenta resistir usando o Senketsu, mas nesse estado a Ryuko tá muito mais forte e vence a irmã sem nenhuma dificuldade. Mesmo depois, quando os líderes do conselho se juntam à batalha, eles não podem fazer muita coisa, principalmente porque agora o Junketsu estava ligado diretamente ao corpo da Ryuko, então tirar o traje à força a mataria. E por isso o único jeito de trazê-la de volta é desfazendo a lavagem cerebral por dentro. E para isso a Mako se une ao Senketsu para entrar dentro do corpo da Ryuko, removendo uma a uma as ligações entre a Ryuko e o Junketsu. Por conta disso, a Ryuko finalmente recupera os seus sentidos e as suas memórias e remove a força do Junketsu. Nui, ao ver que seu plano A falhou, reúne as duas lâminas para formar a tesoura gigante, se preparando para exterminar o Senketsu de uma vez por todas. Mas com a ajuda do restante do grupo, ele consegue chegar até a Ryuko, que agora tinha o seu traje completo de novo. E com ele, na sua forma final, ela consegue lutar de igual para igual com a Nui. Momento em que ela consegue recuperar as duas lâminas de tesoura do seu pai. A Nui até consegue fugir, mas dessa vez a vitória é dos peladões. Já que, apesar de todas as tretas e desentendimentos, a Ryuko e a Satsuki o plot tá muito foda pra derrotar a Hagio e impedir o plano de dominação mundial. E elas, de todo o grupo, eram as únicas. Só não precisava entregar o plot inteiro. Por terem Kamuis poderosos bastante para lutar contra a Hagio, quanto por terem as únicas armas do grupo capazes de cortar a fibra de vida. E por isso, quando elas finalmente chegam na fibra de vida original, as duas irmãs lutam juntas contra a Hagio, que não parece ter nenhuma dificuldade em encontrar as duas. E por isso elas bolam um plano pra... Eu me arrependo de ter entrado nesse vídeo, velho. Eu me arrependo muito. Olha a lore que eu tô perdendo, o plot que eu tô perdendo, porque o cara... Eu só queria saber se o Iti era bom. Eu pensei... Eu vim aqui totalmente... Não, ele vai explicar do porquê o Iti e tal... Não, eu tenho que entender que fala disso, aquilo, mas sem spoiler, vai ver o anime e tal. Não, ele entrega o plot todo, porra. Eu não queria saber do plot, eu queria saber se o Eti era necessário. Esse vídeo de 20 e poucos minutos poderia ter 8 minutos só falando, não. Esse anime usa o Eti
Porque ele usa roupa nesse mundo, é status social, e quem oprime o opressor, sei lá o que, quanto mais pessoas tem, quanto melhor a roupa, com fibra de vida, maior o status da pessoa. Então a protagonista luta seminua porque ela se revolta. Cara, até aqui o vídeo tava ok, velho. Não muito spoiler, né, velho? Não muito spoiler. Sucinto. Ah, não! Toma tudo! Não, receba plot, receba plot. Não, aqui em SP ele não passa, fi. Se eu trombar esse cara na rua, mano. Nossa, mano. Pra distrair A ZL inteira vai atrás dele. Partindo no meio, o que poderia significar a vitória. Jurado de Kamui morte. não estivesse terminando um Kamui supremo pra Raio, que tinha a capacidade de negar todos os efeitos das fibras de vida de todos os outros usuários. E por isso era um traje virtualmente invencível. Ainda assim, a Ryuko e a Satsuki estavam dando tudo de si pra tentar salvar o mundo de virar recheio de roupa. Ao mesmo tempo que todos os outros alunos e usuários de traje de Goku melhorados travam uma batalha pela sobrevivência contra Nui e o seu exército. Durante a luta, as irmãs até conseguem enganar Hagio e acertar nela um golpe crítico, mas que não foi nem de longe o suficiente para derrotá-la totalmente. Essa porra não ela morre então também usa não? seu traje gigante para se lançar ao espaço, onde ela ativaria o satélite que cobriria a Terra completamente com o casulo de transformação global. Tudo isso com a intenção de absorver todos os seres humanos de uma vez para uma fibra de vida original. Ryuko, vendo que essa seria a única saída para salvar a vida na Terra, absorve os uniformes Goku dos seus aliados para se transformar numa forma suprema dos Senketsu, para assim lutar contra Hagio. Mano, isso aqui é Topaganga Gurren Lagann 2, tá ligado? Isso aqui é muito Power Ranger. Ataques para fornecer ao Senketsu o poder necessário para absorver o traje da Hagio em si e finalmente eliminar todas as fibras de vida. Mesmo com a clara derrota, Hagio ainda recusa se render, escolhendo a própria morte, destruindo seu coração enquanto promete que um dia as fibras de vida ainda voltarão. Senketsu usa o que resta da sua força para devolver a Ryuko em segurança à Terra, se sacrificando por ela como uma forma de encerrar sua jornada. Ao cair, ela é salva pela Satsuki, que é apoiada pela Mako, depois pelos líderes do conselho Todo e mundo nu. por todos os alunos da escola. Todo mundo completamente pelado, sem as roupas que separavam cada classe e grupo, prontos para construir juntos um mundo totalmente diferente, agora livre para usar as roupas que quiserem e ser quem quiserem, onde cada pessoa tem um valor inerente a si mesma e não baseado no seu traje. E isso prova definitivamente que Kill la Kill usa as roupas, ou nesse caso a falta delas, como uma ferramenta para transmitir a sua mensagem, de uma forma muito boa, inclusive, vamos combinar. A animação é bem Mas não precisava mostrar o plot todo, que ajuda muito. Sim, terminou tudo num grande swing. É isso que terminou o Nas anime. lutas quanto nas cenas de comédia, que também são muito boas. E assim como eu gostei desse anime, que foi bem interessante reassistir pra fazer esse vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou e não tá inscrito, já se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. Desculpa, cara, é que eu não sabia que era um resumo. Se eu soubesse que era um resumo, eu não teria clicado nesse vídeo. O vídeo é bom, mas... Cara, eu só queria saber se o Eti era bom, mano. Odiamos. Zero. Aproveita pra também comentar o que você achou dessa história. Pra você, esse Eti aqui foi necessário ou não? Bora trocar uma ideia. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Caramba. Um agradecimento especial aos nossos lindos Mas dito isso, mano, 10, tá? Masterpiece. Se você também gosta do conteúdo, pode. Dito isso, Masterpiece, total. Com só 5 pila no mês, uma coquinha, Ai, você já tem cara. acesso a... Esse vídeo me quebrou. Esse aqui... Mano, se tu passar na ZL... Irmão, se eu te ver na linha Safira de São Paulo, tu tá lascado, irmão. Tu tá lascado. Brota quem tá com a Axetuba pra ver se que não acontece com você. Não, o anime é bom. Eu vi até a parte lá cara, lembrei, tipo... Eu parei nessa luta aqui, ó. Eu parei nessa luta e nunca mais abriu o anime. E nunca mais vou abrir, né, depois dessa.